Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, ainda no livro Pão Nosso, o nosso comentário vai ser do capítulo 76, chamado As Testemunhas, baseado numa carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, onde ele diz: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. E aí, Apolônia, o que traz o capítulo? É, na verdade, Paulo aqui está falando, né? Quando ele diz, né? Estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. As testemunhas, elas existem tanto os encarnados quanto desencarnados, né? Mas, porém, a gente só dá importância a essas testemunhas à medida em que a gente vai ganhando a consciência da própria vida, né? À medida que a gente entende que a gente voltará para a vida futura, né? E aí a gente começa a ter um pouco mais de responsabilidade naquilo que a gente fazemos. E por que fazemos, né? É, Quando as pessoas estão ainda no estado, e quando a gente está no estado de egocentrismo, a gente não se importa com os outros. A gente não está nem aí preocupado se alguém vai ferir alguém, se não vai, se vai prejudicar alguém ou não. Né? Então, nesse momento, a gente só se importa com a gente mesmo. Né? Não tem como a gente dizer uma regra para dizer, olha, este é consciente, este não é consciente. Não existe essa regra. Essa regra, na verdade, ela é interior a nós, né? Ela está dentro de cada um. Bom, então, tudo que a gente faz, ela causa impacto na sociedade, na vida, na nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Agora, a gente só dá preocupação com esse impacto a partir do momento que nós somos responsáveis, né? E temos consciências. Aí a gente começa a ter um pouco mais de cuidado com isto. E isso fica ainda um pouco mais acentuado quando a gente se torna espírita. Por que espírita? Talvez em outras religiões também, mas eu não tenho muito essa vivência, a não ser o catolicismo, né? Então, eu não posso falar aqui de outras religiões. A partir do momento que você estuda uma doutrina, é que você começa a ter conhecimento de causa e das situações, essas responsabilidades elas são ainda maiores, né? Então, quando a gente passa a ter esse conhecimento do evangelho, que é o que a doutrina nos ensina, né? Nós temos que não só ler o Evangelho, não só ter conhecimento do Evangelho, mas vivenciar o Evangelho. Então, esta vivência, ela é uma vivência diariamente, né? A todo instante, a todo tempo. E a gente tem que, no nossas 24 horas do dia, nós temos que estar compartilhando este Evangelho, compartilhando com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com a nossa vivência, né? E então, para quem tem um pouco de conhecimento do Evangelho, de Jesus, isso aqui se implica ainda mais. Não dá para a gente ter todo esse conhecimento e falar, isso aqui é para a gente usar dentro do centro, dentro da igreja, aqui fora eu sou outra Polônia, né? Não dá para ser desta forma, tá? Bom, e porque, na verdade, a gente tem que ter essa mudança na íntegra, né? Ela tem que estar dentro de cada um de nós. E a gente praticar e vivenciar esse evangelho, tá? E à medida que
a espiritualidade, né? A gente tem os nossos amigos espirituais e nem sempre eles são de luzes, tá? Aí a gente tem os amigos que nos perseguem, né? Que a gente teve problema na outra vida, que a gente teve, sei lá, e aí ele já está no plano espiritual e eu ainda não, e aí ele fica aí tentando me complicar a vida, né? Fazendo com que eu criando situações para que eu caia em, em situações aonde eu não pratique este evangelho para que eu não evolua, ok? Só que se a gente for extremamente duro na queda, vamos usar esse termo, duro na queda, e a gente continuar, apesar dos atrapalhamentos, a gente continuar a praticar esse evangelho diário, até esses nossos inimigos que estão com a gente, das duas, uma. Ou ele vai evoluir com a gente, ou ele vai desistir, vai falar: ah, não adianta ficar aqui perturbando a Lívia, porque ela não vai sair disso, né? Então, eu vou perder meu tempo? Não. Então, deixa a Lívia aí, ela continua a vida dela, eu estou perdoando ela e tudo mais. E a partir desse momento, deixa de ser inimigo, né? E parte para outra, ou ele também evolui, né? Então, ele aprende com as nossas atitudes, e aí a gente, ainda por cima, terá salvo um inimigo da gente, né? E isto tem grande mérito. Então, eles também se transformam. E, e essa transformação tem a ver com o nosso comportamento, com a nossa vida, com o nosso dia a dia, né? E cada dia, para a espiritualidade, cada dia é importante. Cada minuto é importante, né? E veja, o tempo é tão diferente no plano espiritual que, às vezes, uma reencarnação nossa, ela teria a durabilidade de um dia, ok? Porém, a gente não pode perder esse um dia para a gente poder trabalhar a nossa reforma íntima, a nossa modificação, nossos conhecimentos e buscar a transformação. E essa transformação, ela se faz tão importante que ela não depende de indiferente, por exemplo, para as pessoas na questão de cor, né? Ah, a pessoa é negra, vai ser menos, a pessoa é branca, a pessoa é parda, a pessoa é amarela, a pessoa, enfim, não tem nada a ver, é para todos, é para qualquer um. É para o diretor da empresa, mas também é para o faxineiro da empresa. E às vezes o faxineiro às vezes até consegue, né, avançar mais. Mas também a gente tem aí no mundo grandes empresários que conseguem avançar, né, e vai adiante, vai para frente aí e dá até bons exemplos de vida, né? Não é isso, Lívia, o que você pode completar? Olha, eu confesso que quando eu vi a referência usada pelo Emmanuel para comentar, e eu sempre ouvi isso, né, da nuvem de testemunhas referida por Paulo, eu sempre levei essa nuvem de testemunhas para o lado dos nossos complicadores, né, dos nossos, dizer assim, os personal trainers aí do mundo espiritual, que são os nossos desafetos. Então, eu sempre pensei da nuvem de testemunhas no sentido de sintonia, e eu achei que era estritamente sobre isso que o Emmanuel ia comentar. Eu esperava um comentário exigindo não, convidando-nos à vigilância para que a gente não sintonizasse com o mal e tudo mais. E aí vem um comentário todo amoroso, falando da nuvem de testemunhas, e assim, um carinho tão grande, nos lembrando de quantas pessoas torcem por nós. Pessoas estendendo, né? Igual você falou no começo, não só os encarnados. Ele está falando aqui de uma nuvem de testemunhas de desencarnados que nos inspiram a termos essa vigilância, a acertarmos a cada passo que a gente dá, né? A nos ajudando a levantar, nos dando suporte nos momentos difíceis. Gente que estava nos acompanhando
no nosso planejamento reencarnatório, antes da gente vir, antes da gente fazer os comprometimentos. Às vezes a nossa família inteirinha, hoje encarnada, estava lá junto conversando, mas não éramos só nós, né? Lembrando aí de um capítulo lá do Missionários da Luz, do André Luiz, na reencarnação do Segismundo, que tem um caso de assassinato, né? Um assassinou o outro e por causa da mulher, e aí vinha reencarnar. E eles tinham centenas de amigos torcendo por eles. E às vezes aqui a gente fraqueja, vacila, pensando que a gente está sozinho, né? É, Às vezes, diria assim, nos dando ao luxo de nos sentirmos desamparados. E não é só Deus, não é só Jesus, é uma espiritualidade amiga que quando a gente fala de mentor, a gente geralmente se refere a um mentor, né, o nosso anjo da guarda conhecido, mas quantos espíritos nos acompanham? Quantos deles torcem para que, retomando uma coisa que você falou lá para trás, achar que a gente tem que ser um dentro do centro e um fora do centro. Não, o principal é o que a gente faz fora do centro, né? Porque dentro do centro é um ambiente tão fácil, assim, tão mais fácil do que o enfrentamento na rua. Então, são esses todos que torcem para que, quando a gente bota o pé para fora do centro, que a gente encare as coisas ainda como cristãos, né? Ainda como espíritas. Porque, como você falou também, o espiritismo dá uma virada de chave, abre a nossa visão para a existência desses outros, tanto a nuvem de apoio quanto a nuvem que nós podemos nos sintonizar caso a gente vacile. E é responsabilidade nossa, né? É uma autorresponsabilização que a gente tem que ter de com que nuvem a gente vai se aproximar. Porque tem a nuvem boa e tem a nuvem ruim, né? E assim, não é falar os ruins, não, os ruins que só se aproximam de nós por nossa culpa mesmo. São a gente, às vezes a gente trata, né, como inimigos, inimigos que às vezes foram amiguinhos, super amiguinhos em encarnações precedentes. Então, temos que respeitá-los, ainda que agora eles estejam tentando nos fazer sofrer, né? Eles merecem também o nosso respeito, porque são também nossos irmãos, em algum momento serão novamente afinizados conosco, né? Estarão, de repente, do outro lado, do lado da nuvem, que o Emmanuel ressalta aqui, de falar, ó, segue em frente, porque tem uma galera aí torcendo por vocês. Queria até verdade. ler o último parágrafozinho aí, que é bonitinho e completa muito a sua fala, que fala: faze, pois, o bem a todos os seus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. O tanto que eles torcem para a gente aplicar o bem, que a gente faça o bem nos mínimos detalhes, principalmente fora do centro espírita. Ou fora, né, Verdade. fora de qualquer ambiente religioso que nos convida É, naturalmente à paz interna, à fraternidade, né? É é quando a gente verdade, realmente tem que dar o exemplo. exato, porque, como a gente fala, né, dentro do centro é muito fácil, porque eles são pessoas afins, né? Fora e na nossa casa, porque aqui na minha casa nem todo mundo é espírita, né? Então, tem aqueles que têm alguma coisa, tem aqueles que não é nada, e a gente tem que conviver aqui com tudo isso, mas de forma decente, né? E ser exemplo sempre, porque se a gente, principalmente quem é espírita, né? Porque assim, vem muita cobrança, né? Ah, isso tudo porque é espírita. Imagina se não fosse, né? Tem muita essa fala. Então a gente, Essas são as testemunhas físicas que nos acompanham. Aí, às vezes, a exa- gente só dá valor para elas, né? exatamente, e a gente precisa realmente, é o que eu falo, quando a gente fala em nome de Jesus, quando a gente fala em termos de evangelho, eu não estou colocando a minha opinião. Eu não posso ser a Polônia, né? Mas eu tenho que ser, eu tenho que estar levando ali, eu tenho que agir de acordo com aquilo que eu aprendi, porque senão fica muito difícil mesmo. E aí a gente passa a não ser exemplo, passamos a ser um exemplo ruim, né? Seremos testemunhas ruins, né? E a gente poderá aí influenciar pessoas de uma forma e seremos responsáveis por isso, né?
E estamos Com certeza. influenciando erroneamente os encarnados e também os desencarnados. Aí, ao invés de rumar o obsessor para um, para uma evolução espiritual, não, a gente está caindo junto com Afundando. ele. É. É isso Bom, aí. então vamos aí ao encerramento. Hoje é comigo. Vamos assim, fechando os nossos olhos. Vamos inspirando profundamente, lentamente. E ao expirar, vamos retirando todas as negatividades que estão em nosso organismo. E que neste exercício vamos assim fazendo a renovação de todas as células do nosso corpo físico, deixando ele em perfeita sintonia de amor e paz. Vamos assim abraçando o nosso mentor individual, agradecendo a ele por tanto carinho, por tanta misericórdia. E vamos assim buscando o símbolo da casa de Cataguases para que a gente possa buscar as esferas crísticas fora do nosso planeta, para que ele possa se encher de luzes, que todas as borboletas possam ficar plena de luz e de volta ao nosso planeta. Essas borboletas vão se soltando e vão buscando os irmãos encarnados e desencarnados, vão sentando em suas mentes e corações, para que todos possam vibrar na sintonia de amor, de fraternidade, de busca de conhecimento, honestidade, de muito carinho. Mas vamos assim ainda buscando, intensificando essas energias aos países onde a guerra impera, a violência, a fome. E vamos ainda buscando todos os moradores de rua de todo o universo. Aquele companheiro que está sem o seu lar, que estão longe dos seus familiares, que estão passando por necessidades, dores físicas, morais e espirituais, que possam assim ser acalentados pela espiritualidade maior. Mas vamos assim buscando o contorno do nosso país Brasil, todo o seu território nacional vai sendo imantado pelas cores do arco-íris, e essas borboletas vão se desprendendo e vai buscando todos os povos que aqui vivem. Vai sentando em sua mente e coração, principalmente os meios políticos para que despertem para as responsabilidades morais, para que um dia esta nação possa realmente ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E vamos ainda buscando todos os hospitais do Brasil, aonde houver um irmão que esteja em sofrimento, que esteja com muitas dores, que possa ser, neste momento, recebendo as luzes e a energia do plano espiritual, bem como todos os companheiros que estão na busca da cura, médicos, enfermeiros e todos os seus assistentes, desde o faxineiro até a parte de segurança. Mas vamos assim ainda envolvendo o nosso estado, a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso local de trabalho, deixando as melhores energias e as melhores borboletas aí neste ambiente para que todos possam ser abençoados neste momento. E vamos assim ainda buscando a nossa rua, vamos pedindo à espiritualidade que possa adentrar em todas as casas. E aonde houver um irmão que esteja em desequilíbrio, seja físico, seja moral, seja espiritual, que possa auxiliá-lo neste momento, e a espiritualidade vai parando em frente à nossa casa. E com a permissão, Jesus vai adentrando pela porta principal da nossa casa e vai plasmando muita luz, energia, muito equilíbrio, muita saúde em todas as paredes, telhados, pisos, teto, objetos, móveis, utensílios. Nossas águas vão sendo assim colocada a energia necessária para que todos possam fazer uso dela e sentir os seus benefícios e também os nossos alimentos. E nós vamos assim doando a Bezerra de Menezes no espaço as melhores energias
para que Ele possa utilizar onde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus. E até a próxima. Que assim seja. Até a Até próxima mais. semana.